Siguiendo con las ponencias, tenemos ahora la charla magistral GAP 40 años en genética en Brasil, dirigida por el señor João Paulo Schneider, director de marketing de la Asociación Brasileña de Brancos. Él es graduado en arquitectura por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Cuenta con una amplia experiencia en producción, manejo de ganado de carne y coordina equipos de trabajo en el área de ganadería. Es director comercial de GAP Genética. Actualmente es director de marketing de la Asociación Brasileña de Brancos, como también ha sido elegido para presidir el Congreso Mundial Brancos programado para marzo del 2026 en Londrina. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Buenas tardes. Yo quería hablar con ustedes en portuñol. Luis me solicitó que hable en portugués porque mi portuñol é horrível. Então eu vou falar em português, pero bem devagarzinho, bem despacio. Tá? Bueno, eu sou produtor. Não sou produtor, eu sou um arquiteto que me apaixonou por uma produtora rural e fazem 41 anos que eu estou agora acompanhando a jornada, o caminho do Brancos na nossa empresa. E antes de mais nada, eu queria dizer a vocês, arquiteto eu tornei como é que se diz, um diretor comercial, uma pessoa que ocupa-se de fazer vendas dos brancos que nós produzimos. Né? E por tanto labutar em cima dessa função comercial, eu fui chamado um momento para... Si desean los audífonos, por favor, están en la parte posterior, en la parte de afuera, para que los recarguen. ¿Qué pasó? Algunos no tenían audífonos, de repente. Y esto también. Traducción. Não entendi. Es que no entendió. Então, chato isso, né? A gente tá nervoso, não somos palestrantes, ainda dá essa brecada no começo, mas assim, ó, então eu comecei por ser de fora, na parte comercial, ser um cara conhecido no meio do Brancos, e aí me chamaram para ser presidente da associação, passei 2 anos lá, e agora eu me encarrego na parte de marketing, como apoio ao presidente atual na parte de marketing, e também, por transitar no Brasil inteiro, me convidaram para ser o presidente do Congresso Mundial da Raça. Vejam a responsabilidade. Eu podia contar minha história, mas eu vou contar outras histórias hoje. Eu vou contar a história da nossa empresa bem rapidinho. Me pediram para que eu não passasse de 2 horas nesse início da palestra, tá? Então eu vou tentar correr. A nossa empresa, ela vem... Olha só, eu fiz uma ordem, uma linha de tempo para poder caminhar mais rápido. Em 1829, esse senhor chamado Francisco Pereira de Macedo, por ser amigo do rei, era aquelas pessoas que prestavam bons serviços ao Império, ele recebeu Sesmarias, que era um território, terra para colonizar o sul do país, que andava naquela época em guerra, ainda com a fronteira em disputa com o país vizinho chamado Uruguai. Naquela época, para a gente colonizar o território, para consolidar as divisas, a única atividade possível era a ganaderia. Desculpe se eu falei ganaderia, mas ganaderia é gado. E então começa assim essa história. Vejam só, em 1829, aquele cidadão teve filhos, 4 filhos, teve filhos também, 3, e os filhos dele foram para a Guerra do Paraguai.
E essa foto é do imperador Dom Pedro II, quando passa na fazenda do Francisco Pereira de Macedo, leva os 4 filhos, leva 50 escravos e leva também uma tropa de cavalos para a guerra. Por conta desse empréstimo, por conta dessa também ações que o Francisco de Pereira de Macedo fazia, ganhou mais terras do Império. E a atividade pecuária era então o que a economia possível nessas terras de fronteira que não eram disponíveis, não existia agricultura e não existia nem cercas na época. Bom, mas a coisa foi melhorando, os anos foram passando e um dos netos, aí sim, um dos netos desse Francisco Pereira de Macedo, que depois ia ser chamado Visconde do Cerro Formoso, esse neto se chamou João Vieira de Macedo, estudou medicina, se formou no Brasil, pós-graduação na França e depois médico, foi para uma cidade no interior do Rio Grande do Sul e clinicou lá, trabalhou lá e também teve atividade de pecuária como a sua paixão. E data de 1906, o momento que ele foi morar nessa cidade de Quaraí, e lá, naquele momento, ele introduziu um gado Devon, britânico Devon, comprou no Uruguai. Todo esse gado era puro de pedigree, era puro de origem. E nós contamos o ano de 1906 como o marco zero da nossa história de seleção genética, de melhoramento animal, por conta desse investimento em melhoramento com raças definidas. Porque já tinha muito gado, mas quis melhorar seu gado. E aí, esse cidadão montou e formou o nome Cabanha Azul, que daí para frente começou a ser conhecida no cenário brasileiro e nacional como uma cabanha muito importante no sentido de investimento em pecuária, investimento em genética. E esse filho do João Vieira de Macedo, que não teve descendência, chamado Lauro Dornelles de Macedo, ele então caprichou. Ele era um agrônomo que gostava muito de acompanhar e aperfeiçoar o gado através das suas planilhas, e ele desenvolveu as raças Angus, Hereford, Devon e os ovinos Merino e Ronen com muito carinho e muito investimento. Ao passo que essa empresa, na época chamada Cabanha Azul, se tornou o criatório mais importante lá do nosso estado, ganhando muitos prêmios naquela época das exposições de gado, que tinham como esses animais bonitinhos, bacanas, bem criados, como o processo de seleção e identificação de animais melhoradores. E ele fez muito a importação de genética, tanto dos Estados Unidos, como do Canadá, como da Argentina, como do Uruguai. Ele não poupava esforços para melhorar o gado. Então a Cabanha Azul se tornou reconhecida, e naquela época também, através dos seus rebanhos ovinos, nós tínhamos uma receita muito importante da lã. A lã pagava a conta de toda a fazenda, toda a receita do gado vinha no lucro. A lã era muito importante, ao passo que também a empresa, ela está perdendo gás meu microfone, mas nós tínhamos também um lanifício que beneficiava a lã para a exportação do TOPS. Então essa receita muito importante da Cabanha Azul fez com que nós pudéssemos nos capitalizar bastante. Era o ciclo da lã, que já passou, infelizmente passou, por conta
da fibra sintética. Alô? Alô? Muito bem. Depois, esse homem, como eu falei, o Lauro Dornelles, não teve filhos, mas sucedeu ele na sequência da administração da Cabanha, o meu sogro. Aparece aí agora o meu sogro, chamado Eduardo Macedo Linhares. E aqui está uma representante viva dessa família, a Ângela, filha dele. Então, o Eduardo, uma pessoa muito, aí sim, uma pessoa muito aberta, muito inteligente, ele assumiu a parte de ovinos e também foi escolhido para começar a questão econômica da produção de arroz, que nós, naquela época, compramos uma fazenda que tinha a orisicultura, ou a produção, plantio de arroz de colheita nela, e não sabendo nada de arroz, começou então a assumir essa atividade, que depois da lã, ela foi sustentáculo da nossa empresa familiar, o arroz, na fronteira oeste gaúcha. Vai a coisa, o doutor Eduardo tomando conta do quinhão dele lá, porque tinha outros primos também trabalhando no território da Cabanha Azul, mas aparece em 1984, é mais um marco da nossa empresa. Olha que eu estou pulando, hein? Comecei em 1829, fui para 906, agora eu já estou em 1984. O que aconteceu nessa época? Aconteceu uma virada de chave na nossa empresa. Apareceram pessoas lá da Argentina que quiseram, junto com a empresa Cabanha Azul, que tinha o maior rebanho Angus do Brasil, aproveitando esse rebanho, esse numeroso plantel, fazer então o que? O Brangus. Então, em 1984, nós começamos a fazer o Brangus para quê? Para suprir um projeto muito ambicioso de cruzamento no Brasil, que naquela época, do Rio Grande para cima, só tinha gado Nelore ou alguns cruzamentos com raças continentais. Foi então que o Grupo Comega, associado à Cabanha Azul, fizeram a Natura Genética Sul-Americana, 1984. Os argentinos da Comega entravam com o sêmen e nós, a Cabanha Azul, entramos com um Brangus recém-feito na propriedade de São Pedro, onde eu e a dona Ângela fomos morar nessa mesma data após o nosso casamento. Naquela época, foi preciso, para desenvolver o programa Natura, foi necessária a contratação de uma pessoa que merece uma estátua no Brasil ou no mundo em relação ao melhoramento genético. Tudo hoje que se falou aqui de DEPS, de importância de trazer melhoramento, seleção objetiva, esse aqui é a pessoa que começou tudo isso, se chama Luiz Alberto Frias, e ele foi contratado pela Natura para desenvolver então o nosso programa de melhoramento, quando então a empresa Cabanha Azul deixou de olhar para os animais mimosos, tratados individualmente, animais de cabresto, de exposição, para fazer então uma seleção aonde o melhor animal era aquele que se destacaria em um grupo de manejo contemporâneo, cujos dados tirados através da balança e identificariam qual seria o animal de melhor performance. Ou seja, viramos a chave e começamos a trabalhar com seleção objetiva, através do melhoramento genético, que era o programa Natura, que o Frias desenhou depois de muito estudar nos Estados Unidos essa tecnologia de seleção. Bom, passa-se o tempo e a Cabanha Azul, então, por uma cisão familiar, assim como a Comega também na Argentina se dividiu, nós no Brasil nos dividimos e da Cabanha Azul surgiu então da família do meu sogro, né, junto com os seus filhos e com os seus netos, nós montamos então a GAP Genética. Mudou, hoje nós
Desde 1993, nós não respondemos mais pelo nome Cabanha Azul e inventamos um nome guarda-chuva, chama Paráguas aqui, né? Paráguas, para representar a nossa empresa. Essa foto que está aí, é uma foto da junção da família que nós fazemos todo ano para realinhar expectativas da família em relação à empresa, em relação ao patrimônio, em relação ao negócio. E aqui nós temos uma foto, então, de uma marca que foi fabricada ou desenhada, né? Aqui está um outdoor na nossa fazenda, e ali o representante, casualmente, é o meu filho, que está hoje administrando a parte de arroz. Então nós temos todo mundo envolvido, vocês falam involucrado, né? E também nós tivemos a preocupação, nesse momento, já de divisão, recebemos uma parte da empresa Cabanha Azul antiga, nós resolvemos investir em consultoria de sucessão. E aí foi a grande sacada do meu sogro, de que trouxe os filhos para serem seus sócios e não herdeiros. Ele fundou uma empresa jurídica e colocou todos os filhos, aí sim, os 5 filhos que tinha, para serem sócios. Então a GAP Genética passou a ser uma empresa e nunca mais se pensou cada um naquilo que era seu na parte de herança. Todos trabalham junto para o mesmo objetivo, que é os objetivos da GAP Genética. Tá bom? Então investimos também em pessoas que nos dão conhecimento de como fazer uma governança dessa empresa e um processo de sucessão bem profissional. Muito bem, o que é a GAP hoje? O que ela aconteceu? Nós trouxemos metas. Quando a gente fala de uma empresa com profissionalismo, a gente tem planejamento, tem metas. E uma das metas colocadas era que no ano 2000 nós teríamos que vender 1000 touros. Porque nem falei das raças, mas essa empresa GAP herdou da Cabanha Azul 4 tipos de raças bovinas: Hereford, Angus, Braford e Brancos. A Brancos sempre foi, a partir de 1984, a raça maior em que nós saímos do Rio Grande do Sul para o mercado nacional. É a possibilidade de levar, então, o sangue tão reconhecido de qualidade de carne para um mercado muito maior, que é o Brasil Central, o Brasil tropical. Então nós em 2000 também compramos uma fazenda aqui, ó, mostrando o mapa do Brasil. Compramos uma fazenda aqui perto de Presidente Prudente e arrendamos uma fazenda de um amigo do meu sogro. Aqui até hoje temos perto de Jaciara, Fazenda Serena. Aqui, ó, esse é o mapa do Mato Grosso, tão falado hoje. O Mato Grosso é um estado brasileiro que ele rivaliza com qualquer país do mundo em relação à produção. Nós temos lá mais de 30 milhões de cabeças nesse estado, e mais de 30 milhões de toneladas produzidas de soja e mais de 30 milhões de toneladas produzidas de milho. É um país dentro do nosso país. E São Paulo, por ser um estado de muito contato, muito comercial, e nós tivemos então 10 anos uma fazenda no oeste paulista, tá bem? E aí atingimos a meta de vender 1000 touros, graças muito ao Brancos. A maioria dos touros que nós vendíamos naquela época eram Brancos. Então nós tínhamos fazenda em São Paulo e um arrendamento no Mato Grosso. Estou correndo para depois ficar disponível para muitas perguntas. Eu acho que é o melhor momento de uma palestra, é justamente nessa hora em que as pessoas tiram suas curiosidades daquilo que foi falado, e muitas vezes muito rápido, mal falado, né? Bom, e aí em 2006, vejam, eu falei numa data para vocês, 1906, o João Vieira começou lá, importou o gado Devon.
2006, portanto, a gente comemorou 100 anos de seleção. A gente considerou, então, que tínhamos já percorrido uma jornada, um caminho muito grande, sempre querendo uma excelência na questão de seleção genética. E esse ano nós fizemos um leilão que numa manhã e tarde vendemos 1000 animais. Hoje, o maior leilão do Rio Grande do Sul e do Brasil de raças taurinas é lá na nossa empresa. Esse ano, em setembro, nós vamos voltar a fazer o leilão presencial, porque todos querem que a GAP Genética continue fazendo o seu leilão, porque já passou a ser quase que uma atividade turística da fronteira oeste, porque ninguém mais faz. Todo mundo faz hoje leilão virtual e nós resolvemos manter, então vamos fazer o leilão presencial a pedido. Tá? E aí, junto com essa parte comercial de vender muito animais, nós também inventamos fazer o GAP Card, que é um programa de fidelidade que os clientes, quando tem repetibilidade de compra, eles começam a ganhar descontos progressivos. Então hoje nós temos nossos clientes lá que tem já 10% de desconto sobre a batida do martelo, por conta da repetibilidade e da sua fidelidade. Tá bom? Também leilão virtual, nós começamos a filmar nessa época. Se falava muito pouco, não tinha pandemia naquela época. Não, nós começamos por nossa própria conta, a fazer leilão presencial e junto com o leilão presencial, alguns lotes filmados. Então isso foi pioneirismo na nossa empresa há mais tempo atrás. Pulamos para o ano de 2010, aonde entra na jogada da nossa produção genética o cavalo. Bueno, o cavalo é muito importante porque começou com uma paixão, como todos sabem, o cavalo sempre é uma paixão, mas por conta da competência de pessoas que se dedicaram muito desde sempre meu sogro e mais a filha dele, a Marcinha, passou a ser uma atividade econômica importante dentro da empresa. Tá? Eu queria dizer que hoje nós conseguimos, começando depois de muita gente, hoje nós estamos entre os top 1% da raça. Eu diria que os 3 melhores criadores da raça crioula, vendendo muito bem e dando muita satisfação a todos os familiares, porque todos amam o cavalo. Então, associar o cavalo, a nossa gente, nosso mão de obra, que gosta de cavalo, e ainda assim fazer como negócio, vender bons reprodutores, é uma alegria muito grande. Tá? Aqui tem uma foto da 4ª geração. Aquele guri ali é sensacional, está montado, ele tem 7, 6 anos hoje, ele é apaixonado pela pecuária, né? E uma das coisas que a nossa empresa tem diferente é que ela é já há 10 anos considerada pelo levantamento que é feito por uma revista. Nós somos os maiores vendedores de touros taurinos do Brasil, fazendo aí uma média entre o ano que mais vendeu, que eu falei 1000, o ano que menos vendeu, 670 touros, ou seja, varia muito conforme o ano, né? Mas nós temos a alegria de ser, então, hoje nunca ninguém nos bateu, porque por conta também dessa grande quantidade de touros brancos que a gente vende. Tá? Eu queria agora, chegando nessa data, 2025, falar um pouco mais sobre a raça Brancos. Eu já falei que nós temos plantel de Angus, de Hereford, de Braford, de cavalo crioulo, mas o Brancos é a raça que hoje nos sustenta. E queria dizer para vocês que como é que é o nome? O Marco me fez uma pergunta aqui que eu acho que a gente tem que passar para todo mundo. Ele disse, mas o que é Brancos? Brancos é Brahma com Angus? Exatamente. Por que a palavra Brancos e não Nelangus?
que o senhor perguntou, por que não com Nelore? Por que no Brasil ou nos Estados Unidos, onde iniciaram essa raça, eles tinham lá nos Estados Unidos o Brahma. E em 1917 inventaram essa moda de juntar o Angus e o Brahma, então brancos, tá? E é uma ideia fabulosa que ela deu certo, porque na ciência ela usa a complementariedade entre raças. O que é complementariedade? É fazer com que uma raça reúna as suas virtudes e junte com as virtudes de outra. Ora, numa proporção de 3 partes zebuínas e 5 partes britânicas. Essa é a resposta. Isso é o Brangus. Cientificamente falando, eu tenho então em 8 partes de um todo, 5 europeu e 3 zebu. Faz com que lá no Brasil existem diversos biomas, diversos ambientes, desde o mais quente ao mais frio, essa raça ela seja interessante para ser criada em todos os ambientes. E aí eu tenho a contribuição da qualidade de carne e da precocidade do europeu, aliada à rusticidade e a boa rendimento de carcaça do animal zebu. Então nós vamos quase que à perfeição. E todos nós aqui, felizes na vida, o Maurício aqui, dando risada que nós somos criadores de Brangus e somos convidados para vir para Lima para falar da raça. Quer coisa melhor, Maurício? Não tem, né? Então, e isso aí é a AGAP. Hoje nós temos entre o Mato Grosso e o São Pedro, nós temos 3.800 ventos registrados, todos eles incluídos no programa de melhoramento genético, todas as vacas. A gente busca um animal adaptado, né? Temos de desmame, não de prenhez, porque nós temos uma quebra muito grande entre o diagnóstico de prenhez, né? Toque e o que realmente nasce. Existe uma merma por aí, mas nascem 2.700 bezerros, terneiros brancos, 1.350 metade é machos, e nós, todos esse gado envolvido num programa de melhoramento, nós passamos e já no destete, nós já ficamos dos 1.350 machos, nós ficamos com 700 tourinhos para seguir monitorando, observando, comparando. E mais 8 meses depois, lá com 14 meses mais ou menos, nós fazemos uma outra avaliação em que entra scores visuais e peso balança e também ultrassonografia. Nós ficamos com 400 touros nos últimos anos. Era um pouco mais, eram um pouco mais vacas também, mas sempre com essa mesma pressão. Ou seja, eu fiz aqui um percentual de que de 400 machos são 30% do total nascido. Ou seja, representa uma grande pressão de seleção. Bom, isso está cada vez melhorando quando a gente introduz novas técnicas de reprodução e de seleção, como por exemplo a FIV. A gente está entrando na FIV agora com ponta cabeça e está tendo ótimos resultados. Então a gente está conseguindo melhorar esses índices, trabalhando talvez com menos vacas e produzindo mais qualidade. Isso é uma tendência natural de quem trabalha com genética de uma maneira objetiva. E desses 400 touros que sobram da seleção, da pressão de seleção, nós temos 150 para reposição dos nossos plantéis, que depois serão vendidos também,
150 vão a leilão e 100 touros, mais ou menos, nós vendemos sob a forma de comercial na fazenda. Tá? Então, é isso, mais ou menos, que é um panorama do que nós fazemos no Brancos. Né? Como eu falei, eu queria mostrar para vocês, nós estamos hoje, a GAP está hoje com fazenda no Uruguai, perto de Salto. Nós temos então o nosso ambiente aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, divisa Uruguai com a Argentina, e nós temos uma estação avançada no centro-oeste brasileiro, que eu digo que é muito perto do país de vocês, nós estamos na mesma latitude, e eu queria também falar um pouco sobre graus de sangue brancos, e eu queria dizer para vocês, usando esse mapa, na medida que nós saímos de zonas temperadas e vamos subindo, o grau de sangue zebuíno, ele precisa ter maior percentual. Isso é natural. Então cada um no seu lugar vai saber escolher quais as genéticas, quais as linhagens, quais o percentual de sangue zebuíno versus europeu que precisa. Isso que nem lá na Argentina já chegaram à conclusão, está em aberto. Nós aqui não temos o mesmo o mesmo procedimento, mas nós concordamos sim que cada um deve escolher na raça Brancos o animal mais adequado ao seu ambiente. Tanto que nós, como enxergando o Brasil como um grande mercado, nós saímos daqui e fomos lá para cima para poder produzir um animal adequado e que tivesse sua recria em cima da braquiária, com o calor e com a umidade e com o ambiente que a gente acredita que vai ser o grande difusão da genética branca. Nós temos um lugar guardado para nós, ninguém nos tira. O Nelore será sempre o protagonista, mas nós queremos que o branco seja o grande coadjuvante. Certo? Eu tenho agora eu queria dizer assim também que a minha esposa me auxiliou bastante nessa palestra, me dando dicas. Né? Fala isso, fala que eu esqueci tudo. Eu já não me lembro mais nada do que ela me disse, mas uma coisa eu me lembrei, que nós, além de touros, nós vendemos muitas vacas e vendemos muito embriões, e enfim, nós temos muito produto e à disposição de vocês. Mas eu não vim aqui para vender nada, eu vim aqui para falar de uma empresa familiar, centenária e que é apaixonada pelo que faz. Tá bom? Então eu vou, Guria, Rocio, vamos passar um filmezinho para a galera? Sim. Já, onde estava? El video, Carlos, eu sou mas afinal, Rocio, O que é GAP? É genética? É futuro? Mas afinal, o que é GAP? É genética? É futuro? É alimento feito a campo, no ar puro? Pero yo no sé, pues. É uma vaca? Um touro? Pecuária de ponta? É o freio de ouro? São as pessoas, a turbina, trabalho em equipe e em família. É volume, é seleção, são dados, DEPs, é informação. É tecnologia, é legado, é a receita de um bom assado. É o arroz de cada dia, um mate que esquenta na manhã fria. O potreiro que nasce ao pé da égua, um novo sonho que se rega.
geração em geração, primos, amigos, primas, irmãos. Isso tudo é gado, cultivando os valores da terra, pois o futuro é o nosso chão. Bom, pessoal, esse é um vídeo que nós usamos no ano passado para uma campanha do leilão. Vocês viram que tinha muitas cenas ali de pessoas juntos vendendo gado na pista e tal. E eu também quero fazer uma propaganda de quem se interessar. Eu dei um regalo agora para o Luiz, que é um livro escrito pelo meu sogro, que amanhã ele faz 95 anos. E ele está com a cabeça maravilhosa, porém com uma certa dificuldade de locomoção. Por isso que ele não está aqui, senão ele viria por conta dele nos assistir. Tá? É muito interessante, que fala todo desde 1829, como eu falei, fazem quase 200 anos que essa família se envolve e produz e tenta fazer tudo com a maior excelência possível. Tá? Muito obrigado. Foto-foto di Silvan. Come fai a qui? Hace un medio me fue a hacer una aseadora y el producto me trajo un poquito, pero no. O sea, todo lo de acá es mi cabello, de eso está. Pero las puntas están un poco más claras que lo que viene. Pero sé que soy cambio de sangre. Entonces mi cabello es que los ojos son muy claros. Soy castaña. No es del todo pintado. ¿Me pongo bravo? ¿Usan el mismo biotipo de brand goods en las propiedades que trabajan? Bueno, se o biotipo que trabajamos en distintas propiedades es lo mismo. ¿Esto? No. Notamos que en sur el branco se puede tener más características, se puede, pero también las características británicas, ¿cierto? Lá em Mato Grosso, notamos que alguna genética não anda, não acha.